Eu te convido a abrir as suas Bíblias. O livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Nós vemos nesse texto que diz a palavra do Senhor, que o povo de Israel, eles haviam acabado de sair do Egito, onde eles estavam sendo escravizados. E conforme diz o texto, que no terceiro mês que eles estavam saindo dali, que já estavam saindo daquele lugar, eles chegaram num deserto, estavam caminhando por um deserto, chegaram até um monte, o Monte Sinai. E estavam eles com Moisés, e quando de repente o Senhor reúne com Moisés, e fala assim para Moisés: você vai dizer uma palavra para o povo, porque eles vão saber que eu estava com eles, que eu vos tirei da terra do Egito. E o que você vai falar para o povo está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. É isso que Moisés teve que dizer para o povo naquele momento. Nós podemos ver que desde o princípio, desde o início de todas as coisas, o Senhor já tinha algo especial para o seu povo. Desde o princípio, desde o começo, o Senhor já tinha algo sobre o seu povo. O Senhor já tinha determinado que o seu povo seria um povo santo, uma nação santa. E quando nós olhamos os versículos seguintes, no versículo 8 diz assim: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Ou seja, nós podemos entender que Moisés, ele era um mediador entre o povo e Deus, entre Deus e o povo naquele momento. E o Senhor já havia usado Moisés para falar aquilo para o povo. E Moisés, ele leva o povo até aquele monte. E Moisés diz assim para o povo: ó, o Senhor vai se apresentar para vocês. O Senhor, vocês vão ver quem que é um Deus que eu estou seguindo, quem é o Deus que nos tirou do Egito. E o Senhor quer se revelar para vocês como Ele tem se revelado para mim. E quando nós começamos a ler esse texto, você vai ver que de repente o monte começa a tremer. Começa a sair fumaça, o monte começa a fumegar, o monte começa a fazer com que aquilo comece a fazer grandes barulhos, trovões. Só que o povo não entendia que aquilo era a manifestação da presença do Senhor. Mas você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aquele povo fez? O povo teve medo de subir aquele monte e não quis subir ali. E eles disseram assim para Moisés no versículo 19: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. Eles preferiram ouvir a voz do homem do que ouvir a voz de Deus. Eles preferiram seguir o que Moisés estava fazendo, do que fazer aquilo que o Senhor queria falar com eles. E sabe o que tem acontecido? Até nos dias de hoje isso tem acontecido. Pessoas preferem correr atrás de homem do que correr atrás de Deus. Pessoas estão correndo atrás de palavras, atrás de profecias, mas não querem correr atrás de Deus, porque quando nós temos que correr atrás do Senhor, nós temos um preço a pagar, e nós temos que ter uma mudança de vida.
Só que hoje é muito mais fácil nós ficarmos usando pessoas como sendo muletas espirituais para nós. Desde lá o povo já começou a fazer isso. Seguem homem, não seguem Deus. Ouvem homens e não ouvem a Deus. E quando de repente nós vemos aquele povo ali que estava praticamente recusando a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor estava sobre a vida deles. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor tem uma palavra de poder e de vitória sobre este lugar. O Senhor tem algo para falar sobre a sua vida. O Senhor tem algo para ministrar no teu coração. E se nessa noite você estiver com o seu coração aberto, você vai ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida. Em Êxodo capítulo 32 diz que Moisés ele está ali, ele sobe naquele monte. E ele passa 40 dias no cume daquele monte, na intimidade, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, orando ao Senhor. E a hora que ele está lá naquele monte, o Senhor dá para Moisés as tábuas da lei e escreve as leis com o seu dedo naquelas tábuas. Enquanto isso o povo estava lá embaixo. E o povo, diz a palavra do Senhor, que eles começaram a fazer uma bagunça lá embaixo. Quando de repente Deus fala assim para Moisés: desce porque o seu povo está lá embaixo e eles não estão fazendo algo certo. E de repente Moisés vem descendo daquele monte. Quando ele encontra com Josué e chegam os dois descendo. E o Senhor diz, a palavra do Senhor diz assim, que eles estavam indo para aquele povo. Aquele povo estava desenfreados pelo pecado. Diz o texto que eles haviam levantado um bezerro de ouro. E Arão, que praticamente estava ali comandando todas aquelas coisas, eles estavam ali levantando um bezerro de ouro. Eles estavam ali levantando um Deus estranho. Eles estavam ali adorando literalmente aquele Deus estranho, se prostituindo espiritualmente. Aquele povo que havia saído do Egito, aquele povo que estava liberto da escravidão, estavam ali naquele monte, naquele lugar, naquele arraial, fazendo algo errado perante os olhos do Senhor. E a palavra diz que eles estavam ali completamente desenfreados pelo pecado. Eles estavam se embebedando, eles estavam se prostituindo, os homens se dando às mulheres, as mulheres se dando aos homens. Eles estavam numa prostituição espiritual e numa prostituição carnal naquele lugar. E a palavra diz que quando Moisés ele desce e olha para aquilo que era para ser aquela nação santa, o povo escolhido do Senhor, naquele momento eles estão totalmente desenfreados pelo pecado que estava acontecendo no meio daquele povo. E Moisés olha para aquilo. E a hora que ele vê aquele povo que era para ser santo, que era para ser escolhido, Moisés se revolta, Moisés se ira com aquele povo. E a palavra diz que ele pega aquelas tábuas da lei e ele despedaça no meio, no chão daquele povo, porque ele estava irado com aquele povo. Isso serve de um alerta para as nossas vidas. Tome cuidado, quando você estiver irado com alguém, não destrua os pactos que você fez com o Senhor. Não destrua aquilo que você fez diante do Senhor. E Moisés está ali com aquele povo, irado com aquele povo. E muitas vezes nós nos sentimos da mesma maneira. Nós nos sentimos indignados com muitas situações, porque muitas vezes nós nos frustramos, nós nos chateamos, nós corremos atrás de um resultado que não é visível. E muitas vezes nós queremos fazer a mesma coisa, nos iramos com alguém. E muitas vezes nós quebramos o pacto que nós temos para com o Senhor. Mas aquele povo estava ali. E de repente Moisés, diz o texto, que ele entra no meio daquele arraial, no meio daquela congregação. E ele tenta colocar aquela casa em ordem, ele tenta controlar toda aquela bagunça, só que ele não consegue mais. Ele perdeu o controle daquela situação. Deus havia firmado uma aliança, era Moisés e Deus, Deus e Moisés. E aquele povo era um povo escolhido, uma nação santa, um povo que estava se preparando para entrar na terra prometida. Moisés vai então no meio daquele arraial. E aquele povo que estava desenfreado pelo pecado, ele não consegue fazer nada. Quando de repente, ele pega e toma uma posição. Ele sai para fora daquele arraial, ele se coloca até nos portões para o lado de fora. E lá fora ele dá um grito, ele diz assim: todos aqueles que disserem que são a favor de Deus e contra o pecado, venham até mim. E ele gritou isso. E de repente diz o texto que toda a tribo de Levi, inclusive Arão, que foi o precursor de toda essa bagunça, saiu do meio daquele povo e se posicionou atrás de Moisés. Sabe o que isso significa? Tem momentos que nós precisamos mudar os planos.
Tem momentos que nós precisamos tomar outras diretrizes. Nós temos que tomar uma outra decisão. Tem momentos que nós temos que ter uma outra atitude diante das coisas. E a hora que aquele povo está ali, toda aquela tribo de Levi está ali diante de Moisés, juntamente com Moisés, e o povo lá dentro daquele arraial, se prostituindo, fazendo coisas erradas, Moisés diz assim para aquele povo que estava juntamente com ele: olha, agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão arrancar as espadas que vocês estão, e vocês vão entrar com as espadas nas mãos de vocês, e vocês vão entrar dentro desse arraial agora, e todo mundo que estiver lá, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas, seja quem for, vocês vão matar todo mundo, porque nós temos que tirar o pecado do meio de Israel. E diz a palavra do Senhor, naquele momento, a Bíblia diz que 3.000 homens são mortos naquele lugar. Aquele que era para ser um povo santo, aquele que era para ser um povo escolhido, de repente estava totalmente arruinado. A nação sacerdotal, a nação sacerdote que o Senhor havia determinado, já estava agora se dirigindo para uma tribo sacerdotal. E não havia desde o princípio nem nada que o Senhor pudesse separar uma tribo sacerdotal diante das 12 tribos de Israel. Então a tribo de Levi era separada como sendo a tribo sacerdotal. E Moisés agora ele não tem mais as tábuas da lei, ele precisa subir novamente naquele monte, para receber novamente aquelas tábuas sobre a sua vida. E é nesse período entre a primeira e a segunda subida de Moisés que esse fato acontece. E quando de repente a tribo de Levi é separada para ser agora então a tribo sacerdotal. E na tribo de Levi Deus escolhe um homem chamado Arão, aquele que foi o precursor da bagunça, mas que no momento que ele viu que a coisa iria estreitar, ele resolveu sair para fora também. E de Arão ele tem 4 filhos: Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Essa é agora a árvore genealógica levítica. Essa é agora a tribo que o Senhor tem se levantado sobre aquele momento. Só que a palavra do Senhor diz que já começando, Nadab e Abiú, eles oferecem fogo estranho ao Senhor, e imediatamente eles morrem. Deus já estava levantando um novo sacerdócio, e Deus já estava batendo, porque aqueles que não andam segundo o princípio do Senhor, o Senhor não tem parte para com eles. Deus já começou e Deus já estava batendo. Sabe que nós temos que entender? Que nós não podemos brincar com o Senhor, porque o Senhor te chamou hoje para um tempo de responsabilidade. O Senhor tem te chamado para um tempo de compromisso. O Senhor tem te chamado para um tempo de superação. O Senhor tem te chamado para um tempo de santidade. Chega! O Egito não faz mais parte das nossas vidas. Hoje nós somos escolhidos do Senhor, e o Senhor tem algo sobre a minha, sobre a sua vida, e nós temos que mover diante do Senhor em amor, mas só que nós temos que exercer justiça diante da presença do Senhor. O Senhor te chamou para exercer justiça diante dEle. E começa aquilo ali, Nadab e Abiú, eles morrem. E de repente o terceiro filho de Arão, ele vem ali, de repente Itamar. E da linhagem de Itamar vem Eli, sacerdote Eli, e os seus filhos, Ofni e Finéias. E se você for ver através da vida de Eli, você vai ver que ele é um sacerdote que começa muito bem, só que ele vai terminar a sua vida muito mal. Ele termina cego, velho, não consegue fazer mais nada. E ele pega uma cadeira, diz que ele coloca aquela cadeira encostada na parede do templo. E a hora que ele está com aquela cadeira, ele chega e recebe, os mensageiros dão uma notícia para ele que os filhos deles haviam sido mortos, que a arca havia sido roubada. E diz o texto que ele assusta com aquela notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Meu Deus, cada fim trágico. As nossas escolhas de hoje definirão o nosso futuro de amanhã. Aquilo que você tem escolhido hoje vai depender do que você vai ser, como vai ser o seu futuro amanhã. Só que aí ele sofreu tudo isso, sabe por quê? Porque os seus filhos, diz o texto, que eles se prostituíam com as mulheres na porta do templo, e ele não fazia nada. Eles roubavam aquilo que era do Senhor no templo, e ele não fazia nada. Eles faziam tudo errado, e ele era conivente com aquela situação. Por isso ele pagou um alto preço, pagou a sua própria vida. E se você olhar, Deus começa a colocar, o Senhor começa a colocar Eli sobre juízo. E lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, ele diz assim: porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo, de Israel. O Senhor estava dizendo assim: Eli,
Por que que você honra mais Ofni e Finéias do que a mim? Por que que você faz mais isso para eles do que para mim? E isso é uma reflexão que nós temos que ter nos dias de hoje. Nós temos que tomar cuidado como nós temos nos posicionado. Porque muitas vezes nós temos sido coniventes com o pecado. Muitas vezes nós podemos ver que hoje há uma grande dificuldade dentro das igrejas em lidar com as pessoas. Porque nós estamos lidando com pessoas que nós amamos, nós estamos lidando com pessoas que nós evangelizamos, nós estamos lidando com pessoas que nós discipulamos, nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes faz parte do nosso convívio no dia a dia. E muitas vezes nós temos sido como Eli. Nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes nós batizamos e vimos crescer como um filho espiritual. Mas só que existe um momento que o sacerdote precisa se posicionar pela justiça e pela palavra do Senhor. Nós não temos mais que ser conivente com as coisas, não. O Senhor te chamou para ser um povo escolhido, um povo santo diante da presença dEle. E lá em 1 Samuel o Senhor deixa uma palavra. Capítulo 2, versículo 35, ele diz assim: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Aquele povo que Deus havia declarado que seria nação santa, aquele povo que Deus havia declarado que era o povo escolhido, já não existia mais. E de repente aquela tribo que havia sido levantada, a tribo de Levi, eles também já estão se dando em pecados, já estão fazendo coisas erradas diante da presença do Senhor. E como nós lemos no texto, Israel, eles estavam a caminho da terra prometida. Eles haviam saído do momento de escravidão, eles estavam caminhando para a terra prometida, quando de repente eles estão acampados nas campinas de Moabe. E em Moabe existia um homem, um rei chamado Balaque. E Balaque sabia e conhecia qual que era a fama do povo de Israel. Balaque sabia que aquele povo era um povo escolhido e separado por Deus. E de repente, nessa situação, nós vamos ver lá em Números capítulo 22, que entra em cena um homem chamado Balaão. E de repente nós vamos ver que Balaão, ele também começa muito bem, mas o seu fim também vai ser terrível. E diz o texto que Balaão, ele tinha uma fama assim, que aquele que ele abençoava era abençoado, e que ele amaldiçoava era amaldiçoado. E Balaque, sabendo disso, ele manda mensageiros até Balaão, pedindo que Balaão fosse até ele, porque ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, e só assim ele saberia que ele poderia vencer contra aquele povo. Só que Balaão, no primeiro momento, ele diz assim: eu vou consultar o meu Deus e vou ver se Deus autoriza eu ir. E foi isso que ele respondeu para aqueles mensageiros. E ele falou com Deus, e Deus disse para ele não ir sobre aquele lugar, falar com Balaque. Balaque, insatisfeito com aquela resposta de Balaão, ele novamente manda príncipes, alguns homens mais graduados, falar novamente com Balaão. Só que agora sabe o que ele faz? Ele leva presentes, leva riqueza, leva honrarias para Balaão. E Balaão novamente recebe aqueles homens. E o que era para ele ter feito? Eu não vou com vocês, porque Deus já me deu essa ordem. Só que não. Ele fala assim: espera aí que eu vou consultar a Deus novamente. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós fazemos isso. Deus já nos dá uma direção, só que a direção que Deus nos dá não é aquilo que nós queremos. Aquilo que Deus fala para mim não é aquilo que eu quero ouvir naquele momento. Algo que eu sempre falo é que Deus, quando nós pedimos algo para Ele, Ele diz: te dou ou não te dou, você espera. Só que muitas vezes nós queremos já ser curto e grosso, ou me dá ou não me dá. Esse negócio de esperar eu não quero. Balaão, como sendo um homem servo do Senhor, ele deveria ter se levantado e falado assim: Deus já me deu uma direção, eu não vou com vocês. Só que não. Ele disse: eu vou consultar a Deus novamente. Ele não estava totalmente errado, mas isso já havia dentro dele uma brecha, já havia dentro dele algo que ele queria fazer. Sabe por quê? Porque ele viu os presentes, ele viu as riquezas, ele viu as honrarias que aquele homem, que aquele rei de Balaque estava trazendo sobre a vida dele. Muitas vezes nós fazemos isso, nós suplicamos a Deus por algo, pedimos algo para o Senhor, e nós não temos a paciência. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos vencer o Senhor pelo cansaço. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, e o Senhor vai me abençoar. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós quebramos a cara, porque Deus não está nesse negócio. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que
Deus fala assim novamente para ele: você não vai, mas vamos fazer o seguinte: se eles vierem na terceira vez, aí você vai e vai fazer o que eu mandar você falar. Só que na manhã seguinte, Balaão já estava preparado para partir, sem autorização do Senhor, sem a direção de Deus. Ele já estava tomando por conta própria, sabe por quê? Porque ele queria os presentes para ele, porque a honra que ele estava recebendo era muito naquele momento. E ele resolve ir até Balaque. E a hora que ele chega diante de Balaque, Balaque vai lá e contrata ele, porque Balaque sabia da fama dele. E eles sabiam que tudo aquilo que Balaão falava, aqueles povos daquela região se submetiam. Então, Balaão vai se levantar e vai profetizar contra os filhos de Israel, contra o povo de Israel. Só que todas as vezes que ele fala que era para ele profetizar, Balaque fala assim para ele: é para você profetizar sobre eles, falando que eles vão perder a batalha, que eles são menores, que eles não têm poder, que eles não têm isso, não têm aquilo, porque eles vão acreditar e eles vão ser derrotados. Mas sabe o que acontece? Todas as vezes que Balaão se levantava para profetizar contra Israel, o Senhor colocava na boca de Balaão palavras de vitória. E ele começava a falar, ele começava a abençoar aquele povo. E Balaque começou a ficar furioso com aquilo. E vai Balaão novamente, e vai proferir palavras de derrota sobre o povo de Israel. E novamente ele abre a sua boca, e o Senhor coloca palavras de vitória. Sabe por quê? Porque não há encantamento contra o povo do Senhor. O povo do Senhor é um povo santo, o povo do Senhor é um povo escolhido, o povo do Senhor é um povo remido, é um povo abençoado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está no Senhor, não tem poder, não tem mal, não tem demônio, não tem nada que possa te atacar, porque Ele é o teu Deus, aquele que guarda a sua vida, aquele que te protege, aquele que faz o mais sobre a sua vida. Ninguém pode ser contra o povo de Deus. Ah, mas estão se levantando contra mim. Vai se levantar, mas vai cair, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que tenta se levantar contra você. Maior é o Senhor que está sobre a sua vida, maior é Deus que está sobre a sua vida. Nenhuma condenação há para você, nenhuma condenação é para mim. Sabe por quê? Somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E novamente Balaão vai profetizar contra o povo de Israel. E novamente o Senhor coloca palavras de vitória na boca de Balaão. Mesmo Balaão fazendo aquilo que ele estava querendo fazer, Deus estava no controle da situação. Sabe o que eu entendo? O diabo pode estar tentando te afrontar, o diabo pode estar tentando te derrotar, mas saiba que Deus está no controle da sua vida. E o que Deus fizer e será feito, e não tem demônio que vai resistir sobre isso. A essa altura Balaque já fica furioso com Balaão. E Balaque chama Balaão e fala: vem aqui um pouquinho só. Eu estou te pagando muito caro por isso. Eu estou te pagando para você amedrontar o povo de Israel, para você destruir eles, para você colocar palavras de derrota sobre eles. Mas todas as vezes que você falou, você só falou palavra de vitória sobre a vida deles. Eu estou te pagando, e não estou te pagando pouco, estou te pagando muito. Sabe o que eu entendo com isso? Sacerdócio corrompido. Sacerdote que muitas vezes é movido por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele está querendo, mas não está ligado completamente com o seu trono, com o seu coração no trono do Senhor. Muitas vezes Deus tem usado pessoas, tem usado isso, tem usado aquilo, e muitas vezes nós queremos catar essa honra para nós, queremos catar aquilo que é benfeitoria para nós, e muitas vezes nós esquecemos da direção do Senhor. E se você olhar até Números capítulo 24, você vai ver que Balaão ainda estava sendo guiado pelo Senhor. Mas só que Balaão, ele viu essas coisas, e a palavra do Senhor nos diz que ele amou o prêmio da injustiça. Balaão começou essa história também muito bem, mas terminou essa história de uma forma terrível. E isso eu entendo que não é importante quando nós começamos, é o que importa quando nós vamos terminar. Como será o seu fim aqui? Como será a sua história que será escrita diante do Senhor? Como você tem começado não importa, mas como você vai terminar,
Tem uma terra prometida te esperando. Tem uma terra que o Senhor está preparando para mim e para você. Aquele povo estava marchando em busca daquela terra prometida. O Senhor estava no controle. E Deus estava protegendo aquele povo. E Balaão vê que ele não consegue fazer mais nada. E ele chega para Balaque e ele diz assim: olha aqui, Balaque, esse povo que você está tentando destruir, esse povo é indestrutível. Esse povo que você está querendo acabar, ninguém consegue acabar com eles, porque a maior força do universo trabalha em favor deles. Esse povo que você está tentando acabar, ninguém vai conseguir acabar com eles. Mas eu tenho uma ideia para te dar. Eu tenho um conselho para te dar. Você pode fazer o seguinte: fazer com que o Deus que trabalha em favor deles comece a trabalhar contra eles. Mas como assim que eu vou fazer isso? Presta atenção no conselho que Balaão deu para Balaque naquele dia. Você vai ter que fazer com que o Deus que trabalha em favor deste povo comece a trabalhar contra esse povo. Nós temos que entender uma coisa: Deus trabalha em nosso favor. Isso aqui é para mim e para você. Deus levantou em nosso redor um muro de proteção. Deus levantou ao nosso redor anjos que vêm proteger e guardar as nossas vidas. Nenhum inimigo pode nos tocar, ninguém pode nos afligir, ninguém pode nos derrotar. A Bíblia diz que Deus está conosco e que quando nós caminhamos em santidade, o maligno não pode nos tocar. Sabe por quê? Porque não tem brecha na minha e na sua vida. O diabo não pode contra mim e contra a sua vida quando nós estamos em santidade. Por quê? Não há brecha contra mim e contra a sua vida. E Balaão chega até Balaque e ele diz assim: olha aqui, Balaque, se você colocar esse povo de Israel em pecado, eles saem fora da proteção do Senhor. Se você colocar eles para pecarem, eles vão sair, vão ser aniquilados da proteção do Senhor. Eles vão ser violados, aí sim eles vão poder ser tocados. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz sobre isso: de uma igreja se rendeu à doutrina de Balaão. Ou seja, dentro da igreja existia pecados sexuais. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E olha o conselho que Balaão dá a Balaque: Balaque, você vai fazer o seguinte: você vai pegar agora as moabitas do seu povo. Você vai pegar as mais bonitas, as mais sensuais, as que têm os corpos mais bonitos. E essas mulheres que chamam a atenção, elas vão ser a linha de frente do seu exército. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão entrar diante de Israel, e Israel vai cair, porque eles vão cair com essas mulheres, eles vão se prostituir. Só assim, a maior força do universo que está trabalhando a favor deles, vão trabalhar contra eles. E diz o texto que quando aquelas mulheres chegam, cheias de sensualidade, cheias de prostituição, cheias daquele espírito de lascívia, o povo de Israel começa a se deitar com aquelas mulheres, gerando uma prostituição espiritual. Sabe por quê? Porque enquanto seus corpos deitavam com mulheres moabitas, o seu espírito estava se deitando com Baal Peor, que era o deus dos pecados sexuais. E sabe o que acontece? Aquele muro de proteção, ele é desativado. Aquilo que Deus que estava trabalhando em favor do seu povo, nesse momento se retira do meio do seu povo. E diz a palavra que Deus estabelece uma praga no meio do povo de Israel. E diante dessa praga, Deus envia uma praga no meio do seu próprio povo. E essa praga traz à morte 24 mil israelitas. Como você tem se vestido no seu trabalho? Como você tem se vestido na faculdade? Como você tem se vestido para vir na casa do Senhor? Como você tem se comportado com seus corpos diante da casa do Senhor? Como você tem se comportado lá fora? Cuidado, a casa de Deus é lugar santo. A casa de Deus é uma casa do Pai, uma casa do Senhor, casa de oração. Só que hoje, infelizmente, tem muitos lugares, muitas igrejas que mais parecem uma São Paulo, um Fashion Week do que uma casa de oração. Cuidado,
Aquilo foi a derrota do povo de Israel. A sensualidade. Deus não te chamou para ter um corpo sensual, mas Deus te chamou para ter um corpo santo, um corpo adorado, um corpo exaltado pelo nome do Senhor, na qual Ele vai habitar com o seu Espírito Santo. Aleluia. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não seja instrumento de cobiça para a pessoa que está do seu lado, não. Não seja instrumento de cobiça para muitas vezes fazer com que muitos crentes venham pecar, muitos crentes venham perder as batalhas. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Aquilo que está lá em Apocalipse 2,14, que Deus está falando para a igreja de Pérgamo. Hoje muitas igrejas estão acontecendo isso, porque a prostituição, os pecados sexuais têm entrado dentro das igrejas nos dias de hoje. Deus te chamou para um tempo de santidade. Deus te chamou para um tempo de separação daquilo que muitas vezes o inimigo tem nos oferecido. E muitas vezes Deus lança um juízo sobre a igreja. Sabe o que acontece? Às vezes nós acusamos o inferno pela luta que nós estamos passando. Só que muitas vezes, na verdade, muitas vezes Deus lançando o problema nas nossas vidas. Muitas vezes é Deus nos provando. Muitas vezes é Deus tocando na igreja, para que ela possa acordar e para que ela possa ver que ela está fazendo coisa errada, que não foi para isso que ela foi chamada. E sabe o que acontece diante disso? Moisés está lá na porta da tenda da congregação. E Moisés começa a orar, falar: o que nós fizemos para que isso pudesse estar acontecendo? O que nós fizemos para que essa nação que foi chamada nação santa está em prostituição dessa forma? E Moisés fica desesperado, eles estão ali chorando, estão ali orando, se arrependendo. E quando de repente passa um israelita junto com uma moabita, e eles vão correndo para dentro de uma tenda, e lá eles vão para se prostituir. Um filho de Israel chamado Zinri, com uma filha de Moabe chamada Cosbe, se deitam em prostituição. Só que aí existe da última linhagem de Arão, Eleazar, um sacerdote chamado Finéias. Não é Finéias de Eli, não. Um outro sacerdote chamado Finéias. Mas você lembra que Deus disse lá atrás: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Lá atrás Deus já havia feito uma promessa. E talvez você está aqui nessa noite porque você tem promessa. E eu quero te dizer, Deus não esqueceu da sua promessa. Deus está trabalhando na sua promessa, mas no momento certo, na hora certa, a sua promessa vai chegar. E você vai ver que Deus vai ser honrado sobre a sua vida. Finéias, da linhagem de Eleazar, ele toma uma lança. Ele está ali com Moisés, de repente ele pega uma lança. E o texto diz que ele sai correndo atrás daquele israelita com aquela moabita. E a hora que ele entra naquela tenda, eles estão ali tendo relações sexuais. E o texto diz que ele pega aquela lança e atravessa os dois pelo ventre. E a palavra diz que imediatamente aquela praga cessou. Números capítulo 25, versículo 11 diz assim: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. A ele e a sua descendência depois dele terá aliança de sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Deus disse que Ele iria levantar um sacerdote fiel. E aquele sacerdote estava se cumprindo naquele dia. Você está entendendo qual que é a responsabilidade de um sacerdote fiel diante da presença do Senhor? Você está entendendo que aquele homem foi até aquele ali, Eleazar foi até, Finéias foi até ali, e ele atravessou o ventre, e no ventre há um útero. E Deus nos chamou para sermos um útero profético, para sermos um útero de filho santo. Só que ali Finéias está atravessando um útero de iniquidades, um útero de pecados. Útero serve para gerar.
E todo útero levantado para gerar engano na nação brasileira, Deus está levantando um sacerdote fiel que estará traspassando a sua lança em um útero de engano, em um útero de mentira. E por isso há uma grande responsabilidade sobre mim e sobre a sua vida. Sabe por quê? Nós não somos sacerdotes, nós somos levantados somente para orar, não. Mas nós somos levantados para confrontar, para evangelizar, para pregar e para fazer com que o reino do Senhor venha a ser edificado. Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te chamou para isso. Um sacerdote fiel tem uma grande responsabilidade diante do Senhor. Cosbe, que é o nome daquela midianita, sabe o que significa? Engano, mentira. Zinri, que é o nome daquele israelita, sabe o que significa? A minha música, a minha canção. Se você unir as duas, você vai dizer que a minha canção, a minha música é um engano, a minha canção é uma mentira. Só que isso Deus não quer no meio do seu povo, porque Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e adorem em verdade. Nós não podemos mais trazer engano diante da presença do Senhor, mas não podemos mais viver num momento de mentiras diante da presença do Senhor. Nós não temos mais tempo para isso. Para com isso, aquela mentirinha santa, eu fiz isso para ajudar. A palavra do Senhor nos diz uma coisa certa, que o pai da mentira é o diabo. E se você tem esse costume de mentir, você não é filho de Deus, mas você é filho dele. Não tenha essa brecha sobre a sua vida, mas que você possa falar: Senhor, eu me coloco de Ti com meu coração verdadeiro adorador. Olha para dentro de mim, olha para mim, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe como o Senhor pode contar comigo. Nessa noite o Senhor quer levantar sacerdotes fiéis aqui neste lugar. Quer saber a conclusão dessa história toda? O povo havia saído do Egito. Segundo, eles estavam seguindo para a terra prometida. E segundo alguns estudiosos, do Egito onde eles estavam até a terra prometida dava aproximadamente 2 meses de caminhada, aproximadamente 240 quilômetros. Só que para esse trajeto eles levaram 40 anos. Sabe por quê? Por causa da desobediência, por causa dos pecados que eles estavam cometendo. E sabe qual que é o pior da história de tudo isso? A grande maioria, ou quase todos os que saíram do Egito, não conquistaram a terra prometida. Nem Moisés, que foi o mediador entre povo e Deus, entrou na terra prometida. Números capítulo 14, versículo 21 diz assim: porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá por herança. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com quem murmuram contra mim. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outro. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O Senhor começou a trazer justiça sobre aquele lugar. O que nós podemos entender aqui, que nós podemos concluir é que os que conseguiram entrar na terra prometida eram somente aqueles que tinham de 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb, porque a palavra nos diz que eles perseveraram em seguir a Deus. Essa é a resposta da vitória: perseverar em seguir ao Senhor. Está tudo dando certo, eu sigo a Deus. Está tudo dando errado, eu sigo a Deus. As lutas estão sobre a minha vida, eu sigo a Deus. As lutas estão talvez me destruindo, eu sigo a Deus. Eu sigo a Deus, jamais você vai deixar de me ver fora da presença do Senhor. E você, como um servo do Senhor, você tem que falar assim: diabo,
Você vai cansar de me ver seguindo e servindo a Deus, porque é para isso que eu fui chamado, para servir e seguir ao meu Senhor. Pode se levantar o que for, você vai cansar de me ver servindo ao Senhor, seguindo a Deus. Até quando você quer permanecer nesse deserto? Tem uma terra prometida sendo preparada para você. Há uma terra prometida sendo preparada para nós. No início eu disse assim, que hoje Deus teria uma palavra de poder, uma palavra de vitória sobre as nossas vidas aqui. Hoje Deus teria algo para trazer no meio do teu povo. E algo que eu quero pedir para que você venha frisar hoje nesse versículo é: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e o meu pensamento. Aquilo que o Senhor disse lá, Ele manda eu dizer para você aqui nessa noite. Neste lugar Deus quer levantar sacerdotes fiéis, que não se corrompem com o pecado, que não se corrompem com nada. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para derramar o seu poder e a sua glória sobre esse lugar. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para derramar uma unção sacerdotal sobre este lugar. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para derramar uma unção de autoridade sobre este lugar. Chega de viver no Egito. Chega de viver direto naquele deserto. Chega de sofrer, porque o tempo da escravidão já passou. Deus tem uma promessa sobre a mim e sobre a sua vida. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz que para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a face da terra. Isso quer dizer que Ele está trazendo poder e autoridade sobre a mim e sobre a sua vida nessa noite. Mas isso só vai acontecer se você falar: Senhor, eu quero ser um sacerdote fiel a partir de hoje diante do Senhor. Deus está levantando sacerdotes fiéis aqui. Existe um reino separado para mim e para a sua vida. Hoje o Senhor está te chamando para ser um sacerdote fiel, para que você possa entrar na terra santa que está sendo preparada para mim e para você. Aquele povo sofreu no Egito. Aquele povo fez tudo errado naquele acampamento. Aquela que era para ser aquela nação santa foi destituída, se tornou numa tribo sacerdotal. E continuaram fazendo tudo errado. Ou seja, como muitas vezes nós dizemos, eles correram, nadaram e morreram na praia. Porque o momento que era para eles herdar a terra prometida, eles simplesmente, por causa do pecado, por causa da desobediência, eles foram deixados para fora. Como eu disse, tem uma terra prometida sendo preparada para mim e para você. As lutas vêm. O diabo se levanta. As perseguições são grandes. O próprio Jesus disse que muitos seriam odiados por amor do nome dEle. Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse assim: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Sabe por quê? O mesmo Deus que estava no meio do povo de Israel está aqui nessa noite. O mesmo Deus que estava abençoando o povo de Israel está abençoando a sua vida nessa noite. E se você se levantar nessa noite e falar: Senhor, eu quero ser um sacerdote fiel, eu quero agir segundo o teu pensamento, segundo o teu coração, e o Senhor vai derramar o seu poder sobre a minha vida, e eu quero a partir de hoje fazer a diferença nesse lugar. É para isso que o Senhor te chamou. Lá naquela cruz, Jesus derramou o seu sangue por amor de nós. Sabe para quê? Para que hoje nós pudéssemos ser livres. O Egito não tem mais poder sobre a mim e sobre a sua vida. Faraó não tem mais poder sobre a mim e sobre a sua vida. Porque nós estamos diante do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso peleja por mim e peleja por você. Todas as nossas derrotas ficaram lá no Egito. Mas a partir do momento daquela cruz, o Senhor conquistou uma herança sobre a mim e sobre a sua vida. O Senhor conquistou a vitória sobre a mim e sobre a sua vida. Porque Ele disse, quando Ele ressuscitou: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. O Todo-Poderoso está aqui nessa noite. O Todo-Poderoso está aqui nessa noite.
E hoje nós vamos nos assentar à mesa juntamente com Ele. E você vai ter a oportunidade de falar assim: Senhor, eu quero ser um sacerdote fiel do Senhor. Faça como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, porque hoje eu quero fazer a diferença. Eu quero ser como Finéias foi diante do Senhor. Eu quero ser nessa noite um sacerdote que vai ser levantado para a honra e para a glória do Senhor. Sabe por quê? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós, Pedro está dizendo para a igreja, para nós, sois a geração eleita. Sabe o que é isso? O Senhor te elegeu. O sacerdócio real. O Senhor está dizendo assim: eu tenho um reino. E o meu reino, ele é constituído por pessoas específicas. E essas pessoas são sacerdotes. A nação santa. O povo adquirido. Mas só que Ele deixa uma missão sobre a minha e sobre a sua vida. Nós somos isso, sabe para quê? Para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te resgatou do pecado. Ele te resgatou de tudo aquilo que muitas vezes você estava sofrendo, para que hoje você pudesse ter vida, e vida com abundância. Ele te resgatou das trevas, para que hoje você pudesse estar aqui, tendo essa oportunidade de se assentar a essa mesa juntamente com o Pai. E falar: Senhor, eu quero ser participante da Tua obra, participante do Teu reino. Eis-me aqui nessa noite para ser um instrumento nas Tuas mãos. Igreja, nós precisamos resgatar o Evangelho, sabe por quê? Porque o poder de Deus está contido nele. Assim nós teremos uma igreja plena, uma igreja vitoriosa, uma igreja que está caminhando em direção à terra prometida. E nós um dia estaremos diante do Senhor. Nós estamos vivendo momentos que antecedem o fim. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras. E a cada ano que passa, eu não sei se vocês prestaram atenção disso, a cada ano que se passa eles inventam um novo vírus. Sabe o que é isso? O Senhor diz que nos últimos dias haveriam muitas pestes na face da terra, terremotos na face da terra. E se você abrir a internet, se você colocar no Google, você vai ver que isso já está acontecendo nos dias de hoje. E o Senhor nos alerta de uma coisa: quando isso começar a acontecer, estejam preparados, que já está começando o fim. O momento que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que foi lavada, que foi remida, que foi escolhida para participar do reino do Senhor e ser um sacerdote fiel diante dele. Por isso que nessa noite o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Se nessa noite você tomar a posição, falar: Senhor, eu quero ser um sacerdote fiel diante do Senhor. Eu quero ser um sacerdote fiel diante de Ti, Pai, para que eu venha viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Como Ele fez com Eleazar, sabe o que Ele disse lá? Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Um sacerdote fiel vive na paz do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Um sacerdote fiel diz que ele e a sua descendência depois dele terá uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque nós tivemos zelo de viver como sendo um sacerdócio do Senhor. Por isso nessa noite, igreja, Deus te chamou para um tempo de separação. Deus te chamou para um tempo que nós temos que viver e entender que nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor te chamou, e Ele conta comigo, Ele conta com você, e Ele quer nessa noite despertar dentro de mim e dentro de você a unção sacerdotal, mas uma unção de sacerdote fiel, que não vai se corromper, que não vai ser como Balaão, que não vai ser como Eli, que não vai errar com essas coisas, mas vai ter o seu fim entrando na terra prometida, onde emana leite, emana mel, e ali o Senhor estará juntamente conosco, adorando e exaltando ao Senhor. Desperta, igreja. A palavra do Senhor nos diz: prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus está voltando, não é mais tempo de nós estarmos dormindo, não. Jesus está voltando. Os dias estão sendo escassos, cada dia parece estar sendo mais curto que o outro.
as lutas têm vindo, mas saiba que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E o Senhor os livra, o Senhor os protege, o Senhor os guarda. Sabe por quê? Porque há uma aliança entre mim e entre o Senhor. Há uma aliança entre você e entre Deus. Porque você é povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Lá naquela cruz Ele pagou um alto preço por amor de mim, por amor de você. E o diabo sabendo disso, algo que eu digo para ele, a única coisa que ele tem que saber decor é o número do nosso sapato, que ele vai saber que a cada dia nós estaremos pisando na cabeça dele, porque ele não tem mais nada, ele não tem nem chave da sua casa. Que o próprio Senhor Jesus disse que eis que tem as chaves das portas do inferno. O Senhor levou a chave da casa de Satanás nas mãos do Senhor. Sabe o que eu entendo? Até para ele entrar na casa dele, ele tem que pedir permissão para Deus. Por isso que Ele não vai te tocar mais. Se nessa noite você tomar uma posição, se nessa noite você falar: Senhor, não quero mais andar de qualquer jeito, mas eu quero ser um sacerdote fiel diante da Tua palavra, saiba que aquela unção do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida. E Ele vai te usar. Ele vai se levantar em você. E você vai ver que Deus é tremendo sobre a sua vida. Deus é grande sobre a sua vida. Chega de viver nesse deserto. Chega de viver, passar esses momentos de tribulação. Deserto para o povo de Deus é um momento de lugar de passagem, mas para o povo desobediente foi lugar de moradia, porque eles ficaram ali durante 40 anos. Muito tempo. Enquanto nós não estivermos com o nosso coração, com a nossa mente voltada completamente para o Senhor, nós estaremos no deserto. Mas quando você falar: Senhor, chega, não quero mais isso, a partir de hoje o novo compromisso que quero ter contigo, eis-me aqui um sacerdote fiel. O Senhor vai se levantar sobre a sua vida e vai trazer bênção sem medida sobre você. E o maligno não terá mais poder de tocar sobre a sua vida, porque Ele é o teu Deus, o teu Rei e o teu Senhor. Se coloque em pé no seu lugar. Eu quero orar nessa noite. Antes de nós passarmos para esse momento da ceia do Senhor, nós vamos orar. Eu quero orar com você que nessa noite quer tomar essa decisão de falar: Senhor, a partir de hoje eu quero ser um sacerdote fiel do Senhor. Eis-me aqui, pode contar comigo. Eu quero viver o Teu novo sobre a minha vida. Eu quero viver algo novo sobre a minha vida. Eu quero experimentar, Senhor, aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, aquilo que até hoje eu não vivi. Talvez eu não vivi na plenitude do Senhor até hoje, mas a partir de hoje, eis-me aqui. Como foi Finéias, eu quero ser um sacerdote fiel, que agirá segundo o teu coração, segundo o teu pensamento. Saia do teu lugar, venha até aqui à frente, e você vai ver que a unção sacerdotal do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida. O Egito passou, o deserto passou, e hoje é momento de você viver a plenitude do Senhor sobre a sua vida. É momento de conserto, é momento de renovação, é momento que você vai falar: Senhor, eis-me aqui, como foi Isaías falou. Envia o teu poder sobre a minha vida. Se nessa noite você quer se colocar como sendo um sacerdote fiel, aquele que vai agir de acordo com o coração do Senhor, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. E Deus vai te usar sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre essa nação. E onde você for, você vai levar a voz do Senhor, você vai levar o evangelho do Senhor. O Senhor vai te usar com poder, vai te usar com autoridade, e você vai ver que a sua vida jamais será a mesma. Tem unção sacerdotal para ser derramada aqui nessa noite. O Senhor te chama nessa noite porque Ele quer algo novo sobre a sua vida. Aquilo que você ainda não experimentou, Ele quer fazer você experimentar aqui nessa noite. Portanto, saia do seu lugar rápido. Venha sedento diante da presença do Senhor.
Fala: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Eu quero ser um sacerdote fiel diante da tua presença.